Nem me lembro disso, professor. Mesmo? De verdade? Que difícil. Espero que tenham ido bem, então. Vamos fazer assim. Ó, o pessoal está chegando, né? Está no horário, está engraçado que ele está marcando aqui. Em relação ao relógio do computador, está com 2 minutinhos de diferença. Vou confirmando aqui à medida que o pessoal chegar. Então, vamos lá. Qual que é o nosso próximo passo dessa semana, né? Esse nosso projetar é um passo a passo. E aí eu não sei, talvez alguns possam se lembrar que a gente comentou que o projeto elétrico a gente dimensiona de trás para frente. Então, eu vou lá na ponta, eu vou lá na tomadinha que eu vou usar primeiro, né? Eu vou lá no final, no terminal, né? Que a gente inclusive chama de circuito terminal, e começo colocando isso. Aí depois eu começo vim fazendo uma engenharia reversa. Então, se eu já tenho os pontos, né? Meus pontos ativos, meus pontos passivos. Então, se eu já tenho essas cargas, eu preciso alimentar essas cargas. Então, tá lá a tomadinha. Para aquela tomadinha funcionar efetivamente para o seu cliente, a gente precisa, deixa eu ver se eu tenho depois umas maquetezinhas, a gente precisa alimentar essas cargas. Como que a gente alimenta essas cargas? Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Laura, Silomar. Então, como é que a gente alimenta essas cargas? Eu alimento isso através de circuitos, né? Então, é como se eu tivesse colocado, eu peguei ali umas pecinhas. Ó, é como se eu tivesse colocado algumas pecinhas ali na minha planta. Tudo bem, Douglas? Ó, algumas pecinhas. Então, eu tinha lá, por exemplo, digamos que esse verdinho aqui desse Lego fosse uma tomadinha de uso geral. Talvez essas pecinhas aqui, as rosas, ó, vamos colocar de cá, só trocar de lugar para ficar melhor. Então, às vezes eu... Ai, gente, que negócio duro. Então, às vezes eu vim aqui, por exemplo, eu já tinha 3 tomadinhas de uso específico, coloquei mais uma, coloquei 4. Então, são pontos, são bloquinhos de carga. Eu quero pegar esses bloquinhos agora e fazer grupos de carga. Então, eu quero ter, por exemplo, um grupo, deixa eu vou ter que desmontar aqui, hein? Olha, eu quero ter um grupo com algumas cargas. Então, esse grupo eu vou chamar de circuito. Então, eu posso ter um grupo aqui, posso ter um outro grupo aqui, que vai ter essas cargazinhas, por exemplo, amarelas e verde. Eu posso ter um grupo menor. Eu posso ter um grupo aqui, por exemplo, que só tem branco, que tem uma carga que não mistura com ninguém. Eu posso ter um grupo nesse cinza, né? Aqui. Ai, gente, parece que eu não brinquei de Lego. Ó, eu posso ter um grupo, por exemplo, com uma carga diferente, uma carga maior, tá? Que seria, por exemplo, um motor maior ou um chuveiro, que é uma carga maior. Então, algumas cargas a gente vai ver que ela não mistura com ninguém, ela tem uma parte diferente. E isso, o que que ela tem de diferente? O que ela tem de diferente é que ela já tem uma potência maior que exige uma manobra dedicada. Então, eu quero fazer grupos de carga. Então, os meus circuitos são meus grupos de carga. Então, eu posso ter um grupo que tenha, por exemplo, só um tipo de carga. Por exemplo, eu posso ter um grupo com as tomadas de uso geral dos quartos, todos, né? Então, ele só tem tomada de uso geral e só de quarto. Eu posso ter um grupo que tenha tomadas de uso geral específico. Onde, por exemplo, na cozinha, eu posso ter, por exemplo, uma geladeira, né? Uma geladeira, um freezer, um fogão, né? Um cooktop, uma coifa e uma tomadinha de uso geral em cima da pia, né? Isso é possível. E aí, será que eu poderia ter, por exemplo, um grupo que tivesse uma carga de ar-condicionado junto? O que que me permite juntar isso tudo numa placa só, num circuito só, num comando só? Quando eu digo que é um comando, eles vão responder a um disjuntor, e é isso que a gente vai fazer. Só que para eu chegar no disjuntor, eu tenho que partir de trás para frente. Eu tenho que partir de cada uma das cargas, fazer os grupos,
né? Fazer efetivamente cada um dos grupos. Como é que eu vou fazer a escolha desses grupos, compor esses agrupamentos? De acordo com a norma. Todo o projeto de vocês, né, todo o nosso projeto, é dimensionado com a NBR 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão. Então, tudo é baixa tensão, né, que inclusive é o limite da engenharia civil, ou seja, é um limite enorme, porque dá para fazer muita coisa só com baixa tensão. Então, o que me permite fazer esses grupinhos de carga? A norma. A norma vai dizer para mim como que eu agrupo. Quando eu fizer os grupos, eu vou. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Entender a ideia da manobra da carga, entender o motivo pelo qual eu preciso compor esses grupos, e a partir daí eu vou dimensionar e vou proteger. Dimensionar porque a gente vai dimensionar o circuito, dimensionar quais condutores vão alimentar nossas cargas, esse grupo que eu elegi, que vocês elegerão, tá? E depois colocar uma proteção na ponta. Nós montaremos o nosso quadro. A ideia é chegar no quadro, né? Nosso quadro de disjuntores. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão me ouvindo bem? Posso continuar? Tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa. Tá tranquilo? Tá, belezinha. Então, bora lá. Ó, se ficar tranquilo demais também, vocês falam, nossa, professora, fulera, muda aí. Vamos fazer um negócio um pouco mais animado. Ó, vamos lá. Tá, estão vendo a tela? Ó, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto, até aqui, ó. Eu estou trabalhando num projeto que a gente parte de todo o levantamento da carga, e essa carga já está toda tridimensionalizada. Então, por exemplo, até a iluminação já está toda sendo projetada antes. Eu quero mostrar para vocês como vai ficar nosso quadro. O nosso projetinho, ó, então esse aqui é nosso projeto, né? Nós teremos alguns quadros. Por exemplo, esse quadro de disjuntores. O quadro de disjuntores é o nosso quadro de distribuição, força e luz, tá? Aí, por exemplo, eu posso ter, a norma me diz que eu tenho que ter um quadro de manobra, no mínimo, por pavimento. Então, nós teremos um quadro no subtérreo, nós teremos um quadro no térreo, ainda que bem pequeno, né? O quadro do térreo ali, por exemplo, quais ambientes a gente tem no térreo? Escritório, lavabo, aquele hall, o acesso à escada para subir, né? E garagem, né? Garagem e depósito. Então, é um quadro pequeno, né? Lá, nós também teremos um quadro de automação, teremos um quadro para antenas, um quadro para VDI, que é a parte de comunicação, mas o nosso foco aqui é concentrar no elétrico. Então, a gente vai dimensionar nossos quadros de distribuição, força e luz. Quando eu abro um quadro desse, deixa eu abrir um arquivinho aqui, mas eu não queria que ele ficasse tão pesado. Porque, deixa eu ver desse projetinho de vocês. Cadê aqui? Tá. Ele como desenho dele. Ó. Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui nessa tela, eu estou vendo, por exemplo, os memoriais de carga, que vocês, por exemplo, já fizeram. Então, você tem um memorial de carga para o térreo, um memorial de carga para o subtérreo, um memorial de carga para o superior, tá? Aí nós vamos montar os nossos quadros. Por exemplo, o nosso primeiro quadro lá, ó, né, você pode eleger o primeiro quadro. Pela forma que tem a rampa, o primeiro quadro pode ficar na lavanderia ou pode ficar no escritório mesmo, tá? A hierarquia dos quadros, digamos assim. Aí a gente vai dimensionar esses circuitos aqui, ó. Então, quando eu olho para essa planilha, eu vou mostrar a planilhinha para vocês, a questão da equação, eu estou dizendo que eu tenho uma quantidade de grupos, né, de grupos de carga. Nossos grupos de carga nós chamaremos de circuitos. Aí nós teremos os circuitos efetivamente na planta. Aqui é uma parte de proteção, nós vamos falar dela depois.
Iluminação falaremos também depois. E aí eu venho com circuitos de força. Nós temos dois tipos de circuitos. Ou os nossos circuitos são de iluminação ou são de força. Do mesmo jeito as cargas. Ou nossas cargas são de iluminação ou são de força. Então, de força é tudo que não é iluminação. Então, toda a parte motriz, todas as tomadas de uso geral, todas as tomadas de uso específico, todas elas são de força, tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui que eu tenho um circuito que eu dei o nome que para ele classifiquei numa ordenação aleatória, tá? Essa ordem não... Peraí que chegou alguém aqui na nossa aula. Essa ordenação é aleatória, então eu estou dizendo aqui que o meu circuito H poderia ser ordinal, então eu poderia dizer que se é o circuito 14, é um circuito para tomada de uso específico do forno, e ele fica na cozinha. Poderia dizer, por exemplo, que eu tenho um circuito aqui só para cortinas da sala de jantar, um ar-condicionado na sala de TV, tá? E aí, o que a gente vai ter de resultado quando isso tiver dimensionado? Quando eu tiver dimensionado, eu vou enviar para a obra, né, um diagrama executivo. Eu vou pedir que executem o nosso circuito, né? Quando eles forem executar, nós vamos chegar a quadros de distribuição, que são quadros como esses, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadro no térreo, um quadro no superior e o quadro da casa de máquinas. A gente faz aqui uma hierarquia de quem alimenta quem deriva para quem, né? Essas comunicações entre quadros a gente faz com caixa de passagem. Mas, enfim, vamos olhar para um quadro. Vamos pegar um menor para a gente ter mais visão na tela. Vou pegar esse do escritório aqui. Ó, o que eu tenho num quadro? Então, no quadro eu vou ter elementos de proteção. Todo mundo aqui é proteção. Todos os disjuntores são elementos de manobra e proteção. Eles estão ali para proteger o meu circuito de uma carga nominal. Passou da nominal que eu dimensionei, o disjuntor é uma chave, aí ele desliga. Além dos circuitos que vão simplesmente desligar, eu posso ter proteções contra curto-circuito e eu também posso ter proteção para as pessoas. Depois a gente vai falar disso quando for a hora. A ideia agora é só a gente ter em vista de por que nós começaremos um novo cálculo. Porque eu tenho que chegar nesse resultado. Eu tenho que chegar, por exemplo, no resultado de dizer assim, ó, para quem vai montar. O circuito A2, ou seja, ele está no quadro 2, ele é o circuito A. É um circuito que tem uma corrente máxima de 6 amperes. Dessa mesma forma, eu tenho o circuito B e o circuito C. E esses três circuitos, por exemplo, estão na mesma fase. Então, ele está alimentado, todo mundo aqui com a mesma fase. Aí eu tenho outros dois circuitos, também de 6 amperes, né, e ele está alimentado numa outra fase. Então, eu poderia ter A aqui e B aqui. E eu posso ter circuitos que são trifásicos. Eles recebem 3 fases. Quem determina se o meu circuito é monofásico ou trifásico? O equipamento. Tá? Eu não penso assim, eu vou colocar essa geladeira aqui trifásica, porque é melhor. Não. O meu cliente vai dizer assim, olha, eu comprei um equipamento de refrigeração e ele é trifásico. Eu comprei um ar-condicionado para a sala, né? E ele é um ar-condicionado trifásico. Isso quer dizer que ele precisa das 3 fases para ele funcionar. Então, se eu levar só 2, não funciona, não liga. Se eu levar só uma, não liga, tá? Então, eu preciso alimentar com as 3. E quem determina isso é o próprio equipamento. Então, quando eu penso assim, se o meu cliente fala assim, eu vou ter carga trifásica, você vai dizer para ele, se você adquirir algum equipamento trifásico, sim. Via de regra, quando eu estou aumentando muito a potência do equipamento, pode ser interessante que ele se torne trifásico. Quem determina isso é o fornecedor. Eu posso ter, por exemplo, uma bomba de poço artesiano. Eu posso ter a mesma bomba de 3 CV, monofásica ou trifásica, e o cliente escolher qual que ele vai comprar, sabe? Em compensação, eu não terei essas escolhas em cargas comuns, em cargas menores, né? O que seriam comuns para a gente? A geladeira, a iluminação, o fogão, a televisão. Então, assim, a gente não tem esses equipamentos trifásicos. Por quê? Porque demanda uma corrente muito pequena, né? E aí não justifica eu precisar alimentar com mais fases.
Por que a gente poderia alimentar com mais fases? A gente poderia alimentar com mais fases para que os condutores fiquem menores. Aí eu vou pensar assim, ó. Então, vamos lá fazer continha. Então, eu já tenho o memorial pronto lá no projetinho de vocês. Esse aqui é de um outro projeto, mas vai servir de base, tá? Então, assim, a carga está levantada. Levantada. Eu já levantei tudo. Eu já tenho condições, inclusive, de fazer somatórios, tá? Vocês farão isso. Então, eu vou somar, por exemplo, toda a minha potência total em volt-ampere. Eu vou somar toda a potência total de tomada de uso geral e de iluminação também. Mas, por enquanto, a gente não vai... Nossa planilhinha está assim, ó. Nós temos as dimensões, nós temos as tomadinhas de uso geral e nós temos as tomadinhas de uso específico. Então, beleza. A princípio, elas estão lá todas soltinhas, que não estavam nos nossos bloquinhos aqui no começo. Aí eu começo a agrupar essa turma. Tá? E aí, como é que eu vou agrupar isso? Eu vou propor um circuito. Como é que eu proponho um circuito, a princípio? Como é que eu ponho isso junto daquilo e não junto de outra coisa? As proposições são feitas com base na norma. Então, vocês vão alternar aqui um pouquinho. Então, vocês vão. Até a hora de fazer, bem assim mesmo, Stephanie. É por isso que a gente tem que dosar doses menores de teoria e prática para não ficar uma teoria grande e dificultar mais para fazer. Então, pode falar, Pedro. No caso, a gente vai colocar um circuito trifásico se tiver um equipamento que necessita de ser trifásico. Mas, por exemplo, se a gente não tem um local específico de uma casa, que seria normal a gente colocar um circuito trifásico, e mesmo que o cliente não vá ter um equipamento trifásico, mas seria bom a gente já deixar, por exemplo, um circuito trifásico para caso utilize algum dia, ter à disposição, ou isso não acontece geralmente? Boa, Pedro. Boa pergunta do Pedro. Poderia deixar uma reserva, né, naqueles desenhos ali, não sei se vocês viram, tem um disjuntorzinho que fica ali magrinho, assim, transparente, perto dos outros, escrito reserva. São nossos disjuntores para circuitos reserva. A gente deixaria uma carga trifásica, assim, para caso ele precisasse? A gente vai calcular a demanda no nosso projeto. É uma outra etapa, depois dos circuitos. A gente vai somar tudo. A gente até já teria condições de fazer se a gente tivesse a carga de iluminação. Aí a norma me diz assim, olha, de acordo com a categoria de atendimento, a norma da concessionária local, né, que é regida por uma outra norma nacional. Isso se repete ao longo dos estados. Se vocês não forem trabalhar aqui, se for em outro estado, também vai ter uma norma para baixa tensão do estado. Aqui, a norma da Enel, né, da antiga CELG, é a NTC 04. A NTC 04 tem uma parte lá que chama categoria de fornecimento. Enquanto eu estou falando, deixa eu abrir a norma aqui que eu mostro para vocês, fica mais legal. É a NTC 04. Está na revisão 4, se eu não me engano. Ó. A norma diz assim, eu vou categorizar os clientes, tá? Eu vou colocar um grupo de carga X e vou dizer que ele vai ser atendido da forma mais simples que tem, que é o monofásico 1. Aí eu posso juntar mais carga, e aí eu vou chamar de monofásico 2, aumento a carga monofásico 3, Ctrl F aqui, demanda. Aí eu vou ter, aí assim, chegou no terceiro, né, ela me dá 3 níveis de monofásico. Ela fala, não, então tá, agora eu acho que eu já preciso aumentar a carga, aumentou do cliente, aumentou. Aí ela fala assim, não, então esse cliente aqui nessa categoria de carga, eu já vou passar ele para uma categoria acima, que vai ser um cliente bifásico, né? Então ele vai ser atendido com 2 fases. Aí ela atende o bifásico 1, atende o bifásico 2, e aí aumentamos mais a carga. O cliente é um outro cliente que tem mais carga ainda. Quando ela faz isso, ó, aqui nessa tabelinha, ela classifica os clientes. Não, perdão, né? As cargas, né? Não é o cliente que é classificado, a carga do cliente. Então, ele pode ser atendido
Então, ela chama isso aqui, ó, de limite de fornecimento para edificação individual, seja ela comercial ou residencial, tá? Então, ela fala assim, ó, eu posso atender você com monofásico 1, posso atender com monofásico 2, se for de 5.1 a 9 de potência instalada. Posso atender com monofásico 3, depois ela põe 2 bifásicos, e aí, a partir de 25 quilowatts de carga instalada, esse cliente já vai ser atendido com um ramal trifásico. Isso quer dizer, peraí que alguém chegou, isso quer dizer que o seu cliente será atendido na hora que sai da rede da concessionária, ou por via aérea, ou por via subterrânea, né? Isso depois a gente vai falar um pouquinho. Ele vai ser atendido por um ramal monofásico, bifásico ou trifásico, de acordo com essas categorias. Se a carga dele for até 5, monofásico 1, até 9, acima desse até 9, monofásico 2, acima desse até 12, monofásico 3. Aí, nesse caso, o circuito que a concessionária vai levar para o seu cliente vai ter uma fase e um neutro, né? Aí, passou de 12? Então tá, então agora nós vamos somar a carga instalada para saber se passou. Você já tem condições de fazer isso, né? Saber se seu cliente vai ser atendido com um ramal bifásico. Aí ele vai receber um medidor polifásico. Então eu tenho um medidorzinho menor que é o monofásico e eu tenho um maiorzinho que é polifásico. O polifásico tem uma caixa maior, né? É a mesma caixa para o polifásico. O polifásico pode ser bi ou trifásico. Se for até 20, né, acima de 12 até 20, ele vai receber o primeiro ramal bifásico. Se for acima de 20 até 25, ele recebe o segundo. E aí, passou disso, a gente calcula a demanda, tá vendo que aí o X muda de lugar aqui na tabela? E ele vai ser trifásico. Aí ela divide os clientes residenciais em 5 trifásicos. Então, eu vou aumentando, 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 aumentando. Seu cliente, Pedro, se ele já tiver recebido um ramal trifásico, então, quando você somou a carga dele, já precisaria ser trifásica a entrada, né? Quando você calculou lá, você viu que já precisava. Se ele já tiver isso possível, se ele já tiver a entrada trifásica, é possível que ele tenha depois qualquer circuito trifásico, não é difícil de fazer. Então, você não precisaria deixar uma reserva do circuito passado, dimensionado, porque ele precisando, ele fala assim, olha, Pedro, eu pretendo aquecer minha piscina com uma bomba de calor. E essa bomba de calor, elas são gorduchinhas, mesmo tendo um sistema hidráulico junto, elas são mais gorduchinhas. Ou uma sauna a seco, né? Então, uma sauna a seco também é outra. Por exemplo, vai dar uns 12, 9, 12 quilowatts, uma sauna, e pode ser que ela seja trifásica. Aí, se ele fala assim, aí você fala, não, beleza, então eu tenho condições de fazer isso. Eu vou lá, do mesmo jeito que eu saí com todos os circuitos existentes no início, eu vou sair com um circuito trifásico. O que não tem como? O cliente te liga e fala assim, olha, eu comprei um equipamento trifásico. Me ajuda a ligar, né? Me ajuda a alimentar esse equipamento? Se você não tiver uma entrada trifásica, não tem como fazer 3 fases, entendeu? Então, se eu entrei com 3 fases e um neutro, eu alimento um motor. Por exemplo, com 3 fases e um neutro, ou 3 fases, um neutro e a proteção. O aterramento, ele é construído na instalação, ele não vem da concessionária. Então, a concessionária me alimenta, né, me fornece 3 fases e neutro. Então, se eu já tenho um bifásico, por exemplo, e o cliente fala assim, eu comprei um equipamento trifásico, tem jeito? Não, não tem como. Aí tem que mudar, pedir para mudar o medidor dele e mudar a quantidade de fase que chega. Não tem como fazer essa fase a mais, entendeu? Então, se a reserva é deixada, se o seu cliente já tem um somatório de carga, ou se ele contou para você em algum momento que ele vai comprar isso, vai ampliar essa carga, vai comprar o terreno do vizinho, vai não sei o que, não sei o que, aí você coloca isso como carga de reserva e fala, não, vou deixar um ramal trifásico pronto, tá? Aí, os nossos circuitos, os outros, quando ninguém falar nada, digamos assim, quando as cargas comuns são todas monofásicas, inclusive iluminação, tá? Aí, como que eu dimensiono? Eu agrupo. Aí, vamos lá falar um pouquinho de como que a gente faz esses grupos. Cadê vocês? Também não tem quase nada aberto aqui. Ó,
Alguma dúvida até aqui? Nadinha? Não, não, não. Me digam vocês, a sua casa, respondam para mim no chat. Número 1, se o ramal que chega na sua casa é monofásico. Respondam para mim no chat o número 2, se o seu ramal é bifásico. 3, se for trifásico. E N, se eu não sei qual que é o meu ramal. Só para eu ter noção aí de como que tá a alimentação de vocês. Participem aí, deixa eu ouvir vocês. Monofásico, bifásico. Isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica meia fase, né? 7, 8. Ó, pelo menos 8 pessoas, numa contagem rápida, me disse que não sabe como que é. Como é que eu posso saber? Visualmente, você pode passar lá e olhar mesmo o seu medidor lá na porta. Se ele já for pequenininho, se ele tiver um negócio tipo assim, 25 por 20, ele é monofásico, tá? A caixinha externa. Se ele tiver uma caixinha maior, é uma caixinha de 38 por 50, ele é polifásico. Aí o polifásico pode ser bi ou tri. Como é que eu vou saber? Tem escrito nele e tem escrito na conta de vocês, tá? A conta vem escrito se você é um consumidor monofásico ou não. Aí eu vou pegar um ganchinho na pergunta do Pedro e falar assim, ó, deixa uma reserva para o cliente, então, sempre ser trifásico, pensando que um projeto de uma casa dessa, tal, digamos que esse daí vai ser trifásico. Vocês vão ver que quando vocês somarem essa carga aí, já devem ter tido essa percepção de que essa carga já está mais altinha, né? Então, o que, por exemplo, que decisão que você poderia tomar assim, ó, deixa então tudo trifásico, então eu vou fazer meus clientes agora tudo com ramal trifásico, que aí ele pode ligar o que ele quiser depois lá na frente. Posso fazer isso se o cliente não tiver necessidade mesmo, assim, nem previsão, nem ampliação de carga? Não, não posso. Isso não é economicamente viável, não é uma boa decisão. E isso, uma vez que a energia, ouviu falar que a energia trifásica é maior que a bifásica, o custo do quilowatt-hora não. Mas é justamente por isso que a gente tem que tomar a decisão de que padrão colocar e ele não pode ter uma reserva muito longe da realidade do cliente, senão o cliente vai ficar chateado com você depois. Os padrões monofásicos, eles não têm uma reserva mínima de carga. Isso quer dizer assim, ó, você consumiu, a concessionária te cobra. Você não consumiu nada, ou muito pouco, ela vai, inclusive dependendo do valor, ela nem fatura, né? Ela manda numa fatura seguinte. Né? Você consumiu ali, sei lá, 20 e poucos reais, ela te manda, ela não emite fatura naquele mês e junta com o consumo do mês seguinte. Tá, isso vale para todos, né? De consumo. Mas aí, o que acontece? Ele não te cobra nada, ele te cobra exatamente o que você consumiu. Os consumidores que tiverem um ramal polifásico, eles pagam uma demanda mínima, né, um consumo mínimo. Então, quem tem medidor bifásico paga 60 kWh todo mês, ele consumindo ou não. Não acredito que seja da época de vocês, mas vocês lembram da assinatura básica da linha telefônica, da linha fixa, da telefonia fixa? É da época de vocês? Ter um telefone fixo em casa? Fala Na minha pra mim. casa, eu tenho aqui agora, né? Então acho que sim. Tem, né? Ah, então eu é dessa também época. tenho, mas não uso. Mas Eu não me usa senti mais, meio né? ultrapassado aqui agora. Não, mas é porque a lei mudou. Antes eles cobravam uma fatura mínima. Tipo assim, podia nem tirar o telefone do gancho. Eu pagava para ter a linha lá. Sabe? Chama tarifa básica, tarifa. Era tipo um mínimo todo mês. E isso acontece com a energia elétrica. Então, é no país inteiro, se você vai pagar 60 kWh. Quanto custa 1 kWh? Alguém me disse? Deixa eu ver, tem nenhuma continha aqui perto de mim para eu pegar. Vamos ver se eu pego uma continha. Alguém sabe quanto custa? R$1, R$2, R$3, mais que isso, menos? É Quem dá menos, mais? não? Menos? Quem acredita no Douglas?
Ó, segundo o Google, 38 centavos. É, sem imposto, então, João. Sem imposto deve ser o 0,38. A gente paga um pouco mais já. Depende da bandeira. Ótimo, Stephanie. Boa, a gente está em plena bandeira vermelha, né? Mês passado. É a bandeira mais cara. Ainda tem a questão da tarifa. O Google não paga o imposto. Ó, é menos sim, o Douglas está certo. Então, a gente está pagando hoje perto de 75 centavos o quilowatt-hora. Então, vamos fazer uma conta rápida, né? Vamos Minha facilitar a casa nossa aqui, eu vida. olhei a conta, tá dando 83. 83? Ó, tá vendo? Isso. 83. Vou fazer uma conta com 8, com 80, que é mais fácil na nossa vida. Então, quanto pagaria no mínimo a conta de energia de alguém com padrão bifásico? Então, 6 vezes 8, 48. Então, ele pagaria todo mês R$ 48. Tá? Então, ele pode sair de férias, ele pode viajar, que ele vai pagar R$ 48. Tá? E o cliente trifásico vai pagar no mínimo 100 kWh todo mês, que vai dar alguma coisa perto, né? 83,20, inclusive. Tem os centavinhos. Eu lembrei porque eu estou pagando essa conta de 83,20, que é o mínimo do trifásico, né? É o menor consumo. Então, eu posso não consumir, eu posso fechar minha casa, sair de férias e voltar, que eu vou pagar 83,20. Então, essa diferença é considerável para o seu cliente. Se ele não tem, se é uma instalação pequena, não tem perspectiva nenhuma de aumento, sabe? Aí se você colocar um padrão, solicitar um padrão trifásico para ele, ele vai estar pagando 83 todo mês. Se ele não tem consumo para isso, né? Se ele poderia se encaixar num bifásico, são R$ 30 a mais, são 360 por ano, então não é interessante, né? Então tem que ficar mais adequado à carga que seu cliente está usando, tá bom? Professora, aquele negócio, um colega meu me falou, que se você usar demais uma fase e outra de menos, por exemplo, se um projeto estiver mal dimensionado, mal organizado, é algum custo extra por causa disso? Sim, a gente tem um custo extra, porque uma fase se aquece mais que a outra. Aquecimento mesmo, físico. Então, eu tenho muito mais corrente passando numa fase que na outra. Isso gera um aquecimento e uma perda. Perda por efeito Joule. Por que isso gera perda? Porque é assim, ó, quando a carga quer funcionar, meu motorzinho lá quer funcionar. Ele quer funcionar, ele precisa de 100. Aí eu peço 100. Quando eu liguei, ele dá uma partida um pouquinho acima de 100, né? Porque os motores têm partida, então a corrente vai um pouco acima, depois precisa chegar um pacotinho de 100. Se não está chegando 100, aí ele pede mais. Isso é tudo muito instantâneo, é um jeito, né, de explicar. Mas aí eu solicito mais, eu demando mais da rede. Quando eu demando mais, essa energia vem e é faturada, passa pelo meu medidor. Se eu estou tendo perda no caminho, e aí não chegou 100, chegou 98, eu peço mais, entendeu? Isso é instantâneo. E eu fico perdendo no caminho. Isso acontece em instalações mal dimensionadas. Eu fico perdendo nos condutores. O pacote de energia que eu preciso não chega, porque quando eu pedi 100, ele saiu 100, mas chegou 95. Aí eu falo, então eu preciso de mais 5. Aí eu peço mais 5. Aí vai sair de lá 6 e pouquinho para chegar a 5. Entendeu? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. É por isso que às vezes compensa, por exemplo, se a instalação for muito antiga, trocar a instalação. Porque às vezes o cliente está pagando muito, ele fala, nossa, mas eu tenho um conhecido que mora numa casa de dimensões parecidas, de consumo parecido, e paga bem menos ou bem mais. Então, isso faz todo sentido, é verdade verdadeira. Entendi. Então, a gente precisa, sim, das instalações estarem funcionando. A Stephanie perguntou aqui se tem como não ligar a terceira fase. Na verdade, sim. A concessionária leva lá na porta, amanhã, quando vocês estiverem saindo para trabalhar, ou não sei quem está saindo, né, de casa, quem está saindo menos, mas deem uma olhada lá fora, mesmo quem não estiver saindo para ir longe, de como que chega. Aí vocês vão ver lá que passa lá na rede da concessionária, já na baixa tensão, já na vertical, 3 cabinhos de fase e 1 de neutro. Aí vai chegando lá nos postezinhos metálicos, para entregar para os consumidores, para você, para o seu vizinho, para o supermercado e tal. Aí chega desse jeito, chegam 3 fases e 1 neutro. Ela vai passando ali em cima. E aí eu vou solicitar, eu vou fazer um jumperzinho de quantos eu precisar. Então eu só ligo a terceira fase, essa terceira fase então ela não vai ser, eu só vou ter o cabeamento chegando
Se eu realmente tiver um medidor que vá chegar 3 fases para encaixar no medidor, senão não pode levar, sabe? Eu não posso deixar essa fase sem ligar. Então, tem que ligar. E uma vez ligado, o medidor tem que ser trifásico, e aí ele já vai ser faturado com 100 kWh mês, tá? Então, não tem como não ligar. Mesmo se eu tiver, por exemplo, eu pretendo, é o caso que eu teria se eu deixei uma instalação trifásica, mas não liguei uma carga trifásica. Aí, agora, uma pergunta que vocês não me fizeram, qual que é a vantagem, então, de eu ter um trifásico, ou de ter um bifásico? Por que eu ainda escuto dizer que a instalação é mais econômica? Diminuir a quantidade de cabos flexíveis e a espessura deles. Isso, Marcos, isso mesmo. E também a questão que você comentou de sobrecarregar. Eu vou pegar essa carga toda aqui, ó, toda essa turma de coisinha aqui, e vou dividir, vou falar assim, olha, esse montinho aqui só vai na fase A. Esse montinho aqui de carga só vai na fase B, e esse montinho aqui, inclusive o croissant do Lego, tô com fome, gente. Ó, esse aqui só vai na terceira fase. Como eu não precisei, aí eu vou somar isso aqui para chegar num cabo, né? Não é bem separadinho que a gente soma, mas a ideia é essa. Eu vou ter porções menores de carga, e aí vai acontecer o que a gente estava falando. Eu divido a minha instalação em 3 fases. Quando eu divido, eu tenho cabos menores nas 3. Se eu tivesse falar, não, eu quero levar só em 2, aí o que vai acontecer? Esse montinho aqui está maior. Quando ele está maior, essa carga está maior. Se ela está maior, eu tenho que dimensionar um cabo maior, com a seção maior, com a bitola maior. Por que eu pago mais por ser trifásico? Parece que é uma solução muito boa, não entendi por que é mais caro. Não, é porque ela garante um fornecimento. Ela entende... Não, porque a companhia me cobra mais caro. Isso, exatamente. Ela garante que ela vai reservar para você uma carga maior. Ela é obrigada a fazer isso. Deixar uma reserva de carga. A gente está com um problema hoje seríssimo de crescimento no município, no estado, por não conseguir crescer a carga. A gente está, por exemplo, a gente tem clientes, eu tenho um cliente querendo fazer uma escola, o projeto de arquitetura está pronto, os projetos complementares estão prontos, e aí pediu a liberação de carga, como é uma consultora que está fazendo, é a terceira obra desse grupo que não recebe liberação de carga, eles têm que liberar, vou fazer um hospital. Aí eu tenho que falar, olha, vou fazer um hospital, e esse hospital vai consumir 500 kVA de carga. Aí a concessionária tem que estudar a rede lá e falar assim, deixa eu ver aqui, 500, qual que é o endereço? Onde é que é? Qual que é o circuito que atende lá? Na rua? Vou liberar, pode construir que eu vou alimentar você. E aí, o que está acontecendo? Eles não estão liberando carga nova. Para prédio, para escola, para igreja, para hospital, gente, olha isso, não é nem só porque, não, vou fazer uma churrascaria, vou fazer um supermercado. Então, a gente está com um problema seríssimo de liberação de carga, não estão liberando. Pode falar? Fala, Marcos. Isso novas cargas, nesse caso de grandes demandas, depende de uma reorganização da rede, né, da cidade. Sim, depende de reorganização e depende também de investimento na rede. Eles têm que ir ampliando a capacidade de fornecimento. E às vezes fica muito tempo sem ampliação. Uhum. Que é o que aconteceu, por exemplo, quando eles assumiram a concessionária, né? Quando a Enel assumiu a empresa da Celg. Por exemplo, e aí tem que investir, eles têm que injetar dinheiro mesmo. Para crescer a rede, para falar, eu consigo vender para mais gente porque eu tenho um fornecimento maior. Então, ele tem custos ao assumir o compromisso que ele vai fornecer. É por isso que ele cobra da gente por isso, Silomar. Então, tipo assim, se ele está garantindo que ele vai me entregar mais carga, ele tem que cuidar das garantias anteriores. É tipo o nosso circuito aqui que nós vamos fazer agora. Pode falar, Silomar. E caso o abastecimento de potência elétrica da cidade não seja suficiente para pôr mais coisas grandes, qual que é a solução? Por exemplo, a solução é investir em redes novas. Então, eu tenho que, por exemplo, fazer novas ligações com Furnas. Por exemplo, Furnas é uma das distribuidoras, né? Então, eu tenho que alimentar mais, eu tenho que fazer circuitos, igual a gente vai fazer, eu tenho que fazer circuitos até as distribuidoras.
e trazer mais. Aí a concessionária tem que negociar lá internamente. Olha, eu preciso de mais carga. Para ter mais carga, tem que estar dentro da previsão das usinas, entendeu? E tem que investir em trechos para guiar essa carga. E eles ficam adiando. E a CELG, a antiga CELG, adiou isso demais da conta. E aí é por isso que a gente tem essa limitação agora, deles estarem com muito, muito problema. E aí isso serve tanto para a rede, pensando em alimentar a cidade, tipo, chegar o pacotão de energia aqui para distribuir para nós todos, né, tanto consumidores menores quanto maiores. Nós menores somos chamados de grupo B, né, que são os consumidores medidos em tensão secundária de distribuição, já em 380, 220, tarará. E os consumidores maiores são os grupo A. O grupo A é atendido em tensão primária de distribuição, em 13.8, 3.800, 34,5. E aí, eles também têm que garantir a construção de rede local. Então, eu vou construir um loteamento. O loteamento, o pessoal já faz parte da lei que ele vai custear a rede. Mas, por exemplo, quero fazer um supermercado grande num lugar. Fala aí para mim uma região da cidade que não tem um supermercado grande. Que tem que andar, sei lá, 4 quilômetros. A Vila Sofia, isso. Cidade Jardim, né, também, a Cidade Jardim não tem. Então, digamos que eu quero isso, Dom Abel também, o pessoal tem que vir, né, aquela ideia assim, olha o tanto que é uma ideia de interior, né, de que a cidade precisa crescer em várias direções. Então, eu tenho que sair daqui lá no supermercado, e o supermercado é longe, eu vou andar 3, 4 quilômetros. Pensando que muita gente vai fazer isso a pé, ou de moto, ou mesmo de bicicleta, então, eu preciso distribuir mais. Aí, beleza, quero fazer um supermercado grande. Para fazer um supermercado grande lá na Vila Sofia, eu preciso de uma rede, porque aí eu sou grupo A, né? Eu, supermercado grande, sou grupo A. Então, eu preciso ter subestação e chega lá um transformador e uma rede para mim. Mas a concessionária, quando ela autoriza a minha ligação, ela tem que levar a rede para mim, se for consumidor novo, sabe? Aí ela tem que fazer o ramal de rede, tipo, alimentar a cidade. Então, é a cidade inteira. Digamos que até o quarteirão X lá da Vila Sofia não tem. Aí ela tem que fazer o quê? Se ela autorizar, ela tem que construir o novo, né? Então, demanda investimentos. Essas autorizações são todas que envolvem investimentos, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui agora como que a gente vai fazer esses agrupamentos. Então, a gente vai fazer alguns grupinhos de carga. Vocês vão fazer essa planilhinha. No mesmo arquivo que vocês já estavam trabalhando, tá? Não cria um arquivo novo, cria abas novas para concentrar as informações dos seus circuitos. Ó, eu vou ocultar aqui por enquanto, então assim, a gente não vai falar do disjuntor geral, por enquanto, vou ocultar aqui. Não falaremos das proteções tipo para-raio, vou deixar isso para uma aula específica para para-raio, então isso oculta também. Não vou ocultar os de iluminação, não, só para a gente saber que eles existem e tal, vamos deixar ali. Então, o que você vai ter lá, em termos de coluna? A gente quer ir contando a posição do quadro, tá? Porque naqueles, por exemplo, que eu ocultei, tinha alguns tripolares, né? E aí eu tenho que considerar para saber que tamanho vai ser esse quadro no final. Então, a gente vai contando aqui. Primeira coluna é contar. Segunda coluna são os circuitos. Os circuitos podem ser identificados com letras ou números. Eu posso ter circuito 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por que esses projetos estão com letra, então, professora? É porque, assim, ó, a gente faz circuito com letra e retorno de lâmpadazinhas com números. Só que quando o projeto tem muito retorno de iluminação, a gente inverte. Então, ao invés de eu ficar, por exemplo, colocando lá que a lâmpada da cozinha é a lâmpada, já fui o ABCD, já passei do Z, aí começo a falar AB, isso aqui é o interruptor AB, AC, e aí vai ficando ruim para quem instala, a gente concentra no alfabeto os circuitos e dá número, né? Por exemplo, esse projeto de vocês, dentro já de um projeto luminotécnico muito bem, assim, bastante específico, elaborado, nossa, muito bonito, bastante investimento nisso também, é um perfil da escolha do cliente, então são mais de entre 70 e 80 grupos de acionamento, de teclinhas, sabe? Então, se eu estivesse fazendo com o alfabeto, eu estaria
fazendo um loop toda hora e não fica legal. O de vocês pode ter número aqui, tá? E aí, os circuitos. Para que vai ser o seu circuito? Tá? Ó, circuitos de iluminação não podem juntar com circuito de tomada. Então, por enquanto, você não vai ter a carga de iluminação e isso não é um problema para você. Porque você não poderia juntá-lo mesmo com a iluminação, com as tomadas. Então, nós temos circuitos de iluminação e circuitos de força. Por que isso? Para eu não correr o risco, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, tive um curto numa tomada e aí eu fiquei, meu disjuntor da tomada desligou, e aí eu fiquei no escuro e sem o equipamento, entendeu? É por isso, é essa a premissa da norma, para não desligar tudo, estragar tudo junto, para eu pelo menos manter a iluminação. Então a gente não vai juntar. Existe uma exceção, vou deixar para falar da exceção mais para frente um pouquinho, tá? Primeiro vamos no básico. Então o básico é assim, ó. Circuitos de tomada. Professora, onde é que eu vou achar isso? Lembra que a gente falou assim, ó, peguem um material para você seguir como base. Uma apostila, um livro de instalações elétricas. Todos os livros de instalações elétricas, sem exceção, se ele é para o ensino médio, se ele é para o superior, ele vai ter isso, tá? Vai estar lá assim, divisão de circuitos. E aí tem a norma, tem os itens da 5410. Ele me diz, não posso misturar iluminação com tomadas, né? Ou circuito de força com circuito de iluminação. Não posso juntar no mesmo circuito de tomada, circuitos de área molhada e seca, tá? Molhada e seca com muitas aspas, porque não tem isso lá na norma, mas eu não posso fazer, por exemplo, circuitos de quarto com circuitos de banheiro, tá? O lavabo pode ser considerado uma área seca, porque ele não é uma área sujeita a muitas lavagens. Lavabos recebem um tratamento, por exemplo, o lavabo é todo revestido de madeira, tem tapete, tem quadro, sabe? Assim, ele é uma sala de fazer xixi, digamos assim. Ele pode ser considerado uma área seca, tá? Iluminação de emergência. Iluminação de emergência não pode misturar com ninguém. Vai ficar uma carga pequenininha. Olha esse aqui, por exemplo. Olha que carga miudinha, né? 65 volt-ampere. E não mistura com ninguém. Por que não mistura com ninguém? Não mistura com ninguém, porque, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, só para eu direcionar aqui, isso. Ó, não mistura com ninguém, porque é uma norma dos bombeiros, pelo mesmo motivo, eu não quero ficar sem iluminação de emergência no momento que eu precisar dela, tá? Então, vai ficar uma carga pequena de iluminação de emergência, e você vai agrupar as suas cargas, separando a área seca com molhada. Se um equipamento, professora, posso juntar, eu estou vendo aqui no seu circuito D, por exemplo, tem tomada de uso geral e tomada de uso específico. Pode juntar a tomada de uso geral com específico? Pode, tá? É o uso dela que é específico. Então, ela está atrás do micro-ondas, ela está atrás da geladeira. Se eu quiser carregar o celular, aquela tomada não é uma opção para mim. Então, o uso dela é dedicado, é específico. O circuito não, nem sempre, tá? Então, pode juntar geral com específico, sim. Tá, beleza. Aí a norma diz assim, ó, se um único equipamento tiver corrente maior que 10 amperes, ele não pode juntar com ninguém, tá? Então, assim, o forno elétrico, por exemplo. Aí, como é que eu vou fazer? Tá, vamos acompanhar aqui na tela, vou dar o exemplo aqui até para vocês elaborarem a planilha de vocês. Então, eu vou usar meu Zoom aqui para ficar um negócio mais legalzinho. Então tá, então tem o circuito lá. Então, qual que é o tipo do circuito? Ele é um circuito de força ou de iluminação, tá? Sendo de força, eu ainda vou identificar. Então, ele é um circuito, por exemplo, de uma tomada de uso específico do forno elétrico. Em que local que ele fica? Identifica ele lá na planta. Como que é o esquema de ligação? Se ele for monofásico, ele recebe uma fase, um neutro e uma proteção, que é o terra. Se ele fosse, por exemplo, trifásico, eu teria assim, ó, 3 fases, um neutro e um terra. Isso vai acontecer, por exemplo, com um aparelho de ar-condicionado cassete dessa sala de vocês. É grandão. O método de instalação, esse daqui, eu vou deixar para mostrar para vocês na norma outro dia, só para eu não sair do foco da planilha agora, tá? O que é B1? B1, eu estou dizendo que o meu método de instalação é que os meus eletrodutos estarão embutidos na alvenaria. A forma de instalação muda a refrigeração do cabo. Então, se o cabo está ao tempo não pode, né? Só se for rede aérea. Mas se o cabo está, se o eletroduto é aparente, fica por cima da parede. Se ele é embutido
na alvenaria, embutido numa parede de madeira, embutido no solo, né? Tudo dentro do eletroduto, tá? Fora do eletroduto, rede aérea. Então, o B1 diz para mim que ele vai ser embutido na alvenaria. Todos os circuitos de vocês, os eletrodutos estarão embutidos na alvenaria, tá? Então, qual que é a tensão que eu tenho? Então, 220. Qual que é a potência em watts? Aí, de onde é que vem isso daqui? Se vocês derem uma olhadinha aqui, onde eu estou rodando o mouse, ó, eu estou dizendo que isso vem lá do memorial, a célula P8. Então, eu catei isso aqui no memorial. Eu fiz assim, ó, isso é igual, eu acredito que vocês façam isso de core salteado, mas só para a planilha não cair do céu. Então, é o forno elétrico. Então, eu venho aqui, clico nela aqui, ó, meu P8, e dou Enter, ele vai trazer para mim esse valor. Por que a gente faz assim? Porque se eu mexer na carga lá, meu circuito vai ser atualizado automaticamente, né? Vocês vão ver que o projeto de vocês evolui à medida que você está desenvolvendo. A carga em volt-ampere é da mesma coisa, né? Nesse caso aqui, é uma carga puramente resistiva do forno elétrico, então, por isso, os valores são iguais, porque o fator de potência é 1. Então, tá aqui, fui lá, catei lá na outra planilha também. Não vou falar de divisão de fases por enquanto, tá? Vou deixar oculto aqui, não vou falar de divisão de fases, então vou tirar isso daqui também. É a nossa versão mais básica da planilha. E aí eu vou calcular a corrente. Com base na corrente, a gente vai dimensionar o condutor, tá? Que é isso que a gente quer chegar. Esses grupos de carga são para dimensionar nossos condutores, dimensionar os condutores dos circuitos. Então, o que a gente está fazendo hoje? Dimensionamento de condutores, divisão de circuitos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu valor em volt-ampere, aqui, ó, igual ao I19 dividido pelo 220, que é o G19. Então, me dá uma corrente de 11,4. O método que a gente está usando chama assim, ó, dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente. O meu condutor tem que ser capaz de levar a corrente do circuito. É isso que ele diz. Então, tá. Então, cheguei aqui no 11,4. Aí, eu vou na minha tabela de condutores e vou dimensionar a fase, o neutro e a proteção. Fase, neutro e proteção. Fiquem bastante tranquilos, porque, na verdade, nós vamos dimensionar a fase. O neutro e a proteção serão iguais até o cabo de 16 milímetros, que é bastante coisa já, tá? Então, a gente vai conseguir reduções de neutro e de terra só depois de 16. E aí a gente fala disso quando a gente estiver mexendo com a alimentação dos quadros. Quando a gente for fazer o circuito que alimenta o quadro inteiro, que agora eu estou falando do quadrinho, né? Do quadrinho, né? Do circuito. Então, eu quero alimentar o forno. Então, eu vou ter que sair lá do meu quadro com um cabo de 2,5. E aí, alguém poderia me perguntar, como é que eu sei que é 2,5? Aí, lá no seu livrinho de instalações, você vai ter, assim, ó, que a norma diz que a menor seção que eu posso usar para circuito de força é 2,5. Não pode usar menos que 2,5, tá? Para força. O circuito de 2,5, nessas condições de instalação, ele vai levar 24 amperes de corrente. Então, o menor circuito, prestem atenção, escutem, vou repetir. O menor circuito, o menor condutor que você pode usar para alimentar circuitos de força é 2,5, seja instalação residencial, comercial, enfim, todas as instalações de baixa tensão. O cabo de 2,5 leva até 24 amperes de corrente, tá? Então, vamos trabalhar com a capacidade de 24 aqui. Depois a gente vai falar de uns casos específicos. Por enquanto, essa aula é o básico. Beleza. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, eu faço, então, se ele leva, se o de 2, não posso usar menos que 2,5. Porque, por exemplo, aqui, ó, iluminação, né? E sinalização. Aí, ele leva 17,5. Daria para instalar essa tomada desse forno de 1,5? Até daria, mas a norma não permite. Então, eu começo no 2,5, tá? Aí, acontece aqui nesse segundo circuito. Aí, beleza. Ele leva até 24. A gente não costuma chegar muito perto da capacidade nominal do cabo, principalmente
se a distância for longa. Então, a gente costuma deixar ali uma reserva de 20% na capacidade nominal do cabo, por uma questão de segurança, tá? Se for um circuito curtinho, pertinho, você pode usar 90% da capacidade do cabo, e também você tem que saber que seu cliente comprou cabos bons, cabos com selo do Inmetro, para ele poder ficar usando capacidade nominal, tá? Também tem isso. Eu tenho cobres e cobres, né? O condutor é de cobre encapado, com PVC. Esse cobre, quanto mais elevada a pureza, melhor ele conduz. Só que mais caro ele fica. Então, nem sempre um cabo mais barato é economia para ninguém, porque ele conduz menos, ele aquece mais, ele desperdiça energia do seu cliente. Então, não adianta comprar um cabo, um condutor pereba. Não vai resolver a vida de ninguém, é só ilusão, tá? Aí, quando a carga tiver aí beleza aqui, ó. Tomada da área de serviço. Foi feito um circuito com a lavadora e com a secadora. A soma dessas duas cargas, vinda de lá, do mesmo jeito, tá vendo? Somou lá as duas, deu 4.036 watts ou 4.700 volt-ampere. Quando eu fizer a continha aqui, ó, o volt-ampere eu posso dividir direto, tá? Então, não pode usar o valor em watts, senão tem que colocar fator de potência embaixo na equação. Então, eu vou dividir 4.700 por 220. Aí, eu tô com uma corrente aqui, ó, de 21,4. Como esse circuito estava um pouquinho já mais perto da capacidade nominal, então, eu poderia ter usado 2,5. 2,5. Deixa em 2,5 e eu vou explicar o problema de por que ele mudou para 4 quando a gente for fazer disjuntor, tá? Deixa assim por enquanto. Deixa dimensionado de acordo com a capacidade do cabo, tá? Não muda não. Depois a gente muda quando a gente chegar e encontrar que aqui existe um problema na hora de proteger esse circuito e por isso ele vai ter que ir para 4. Mas vamos deixar assim. Ó, tá vendo que você vai ter bastante carga repetida aí, ó, tá vendo? Circuitinhos de 2,5, você vai agrupar. Se cada um vai fazer os seus grupos de carga obedecendo a norma, por exemplo, vocês podem ver aqui que eu não posso juntar uma área de serviço com uma suíte. Por que que eu não posso? Não posso porque isso é área molhada, isso é área seca. Então, por exemplo, o chuveiro está sozinho no circuito. Por que que ele está sozinho? Porque ele sozinho tem uma corrente acima de 10 amperes, tá? Tá. Deixa eu ver. Beleza. Ó, vou parar aqui o compartilhamento e deixa eu ouvir vocês aqui nesses minutinhos finais da aula. Dúvida, gente? Deu para entender? Eu quero assim, ó. Deu para a gente entender? Respondam para mim sim ou não no chat, para eu ter algum retorno de vocês. Quem quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. Deu para entender o que eu estou fazendo? O que vocês farão agora? Tipo assim, o que é um circuito? O que é dimensionar o circuito? Então, eu saí do meu elemento mais básico lá, que era a minha tomadinha, e empacotei isso num grupo. Quando eles estão todos num grupo, o cabo que chega nesse grupo é o mesmo circuito, né? Na verdade, às vezes a gente simplifica o jeito de falar, mas sem falar errado. Então, é um circuito que tem fase, neutro, proteção. Aí, quando eu desligar o disjuntor, eu vou desligar esse grupinho todo junto, que ele é uma chave de manobra, e ele manobra o grupo, tá? Isso. É um processo, a aula vai ficar gravada, vou colocar lá, e assim, realmente compartilhem as dúvidas, porque é bastante informação nova. Então, a gente entrou com o conceito de circuito, de construção de um quadro, de agrupamento dessas cargas. Então, assim, são vários conceitinhos, mas são vários, entendeu? Não são conceitos elaborados, a gente não falou de circuitos trifásicos, pesados, de defasagens, de não sei o quê, mas a gente introduziu várias informações novas. Então, não subestimem essas informações novas. O esperado, para mim, o esperado agora é dúvida, tá? É dúvida. É saber assim, ó, o que eu vou fazer? Então, vamos tentar, até para, né, pra gente ir, a gente não vai sair com esse quadro assim numa arrancada não, viu, gente? Calma, é um processo inicial de elaboração desse quadro. Calma que ainda vai ter bastante conversa sobre o quadro, sobre manobrar esses circuitos, fazer ajustes nesses circuitos, tá? A ideia é, divida os seus circuitos.
faz uma planilhinha, divide os seus circuitos. Vamos lá, tentem escrever para mim, naquele esquema que a gente tem feito, e isso é importante. Dentro do que você entendeu, não se preocupe de quem está lendo você. Dentro do que você entendeu, qual o seu próximo passo? Você tem que dividir as cargas, você tem que fazer a planilha, você tem que procurar uma apostila que tem as regras. As regrinhas eu falei separadinhas, mas são só essas, né? Acho que não teve nenhuma que eu... Ah, tá. Não pode, faltou uma, para não dizer que não faltou nenhuma, faltou uma assim, ó. Não pode ter circuito de área interna não pode ter carga de área interna junto com carga de área externa, né? Mas são esses, é o do bombeiro, da iluminação de emergência, acima de 10 amperes o circuito é dedicado, não pode juntar área seca com molhada e não pode juntar iluminação com tomada, né? As regras são pequenas, mas é interessante irem fazendo. Ó. Então, dividir em circuitos. Pode falar, Douglas, vão escrevendo para mim, ó. Então, dentro que você entendeu, qual que é o seu próximo passo? Se você tivesse que terminar a aula agora, estivesse, assim, claro, descansado, para falar, vou fazer. Pode falar, Douglas. Acrescentar iluminação de emergência. Eu sou atrasado de lei, mas em relação à parte de lançamento dos blocos do CAD, já era para eu ter terminado? Ou ainda a gente está fazendo? Na semana, porque foi assim, quando a gente fez uma extensão, porque a ideia era, a gente teve a aula semana passada e hoje fechava, né? Como vocês pediram para adiar, aí a gente adiou, então está sendo para a semana que vem, tá? Lembrando que na semana que vem a gente não se vê, eu acho, né? Mas o lançamento de cargas está no prazo. Então, não, a gente tem aula dia 22 ainda, a gente se vê ainda. Então, tem que lançar os blocos no CAD, no meu caso, e fazer a divisão dos circuitos. Isso, exatamente. Uhum. Okay, obrigado. Comecem pelo quadro menor, por exemplo. Começa fazendo o quadro lá do térreo, né, que é um quadrinho menorzinho, para você começar a montar, enxergar. É importante somar a carga total e ver se todo mundo entrou, se não faltou carga, se quando você somou a potência total aqui, tinha 1.000 e aqui tem 1.020, então eu somei alguém 2 vezes, ou tinha 1.000 e deu 900, então eu deixei de juntar alguém, né? Ó, quem mais? Muito pouca gente escrevendo no chat, gente, preciso de mais gente escrevendo, é sério, isso é tarefa, isso vale nota. O professor não gosta de falar que vale nota, mas é assim, né? É do lado que o aluno escuta esse. Ó, vale nota, tem que escrever aí para mim no chat. Qual o seu próximo passo? A pergunta de $1 milhão, a pergunta que eu vou te fazer sempre. Então, a gente teve vários direcionamentos, várias informações novas. Dessas informações, pensando na sua situação de projeto, qual o seu próximo passo? Escreva para mim. Nós estamos aí com 24 pessoas, turma grande, gigante, hoje faltou uma meia dúzia, pelo menos, e mesmo assim tem pouca gente que escreveu no chat. Ó, então vamos lá, a Laura vai lançar os bloquinhos, o Marcos, o Felipe, a Stephanie, baixar um livrinho. A biblioteca está funcionando, viu, gente? Faz empréstimos com pré-agendamento e tal, tá com uma logística um pouco mais delicada, mas tem muito, muito, muito livro, se alguém quiser pegar de lá. O Matheus vai preencher a planilha. É para agrupar as tomadas em grupo. Isso. Esse agrupar as tomadas em grupo a gente vai chamar de divisão de circuitos. Tá, Silomar? Nós estamos fazendo os nossos circuitos, fazendo a divisão e o dimensionamento dos circuitos. Esse processo começou agora. Na aula que vem, não é para entregar na aula que vem. Eu queria pelo menos um quadro pronto, porque assim, senão a gente não vai chegar, como vocês mesmos sabem, e eu também, nas dúvidas. A gente vai tirar dúvidas. A aula que vem, a gente ainda vai falar mais sobre o quadro. Eu quero mostrar para vocês o quadro. Sim. Resumindo, é isso. Assim, é só para a gente ir criando nomenclatura técnica. Na aula que vem, a gente vai melhorar esses conceitos. Tem muito mais informação para entrar. Mesmo sendo básico, tem muita informação para entrar. Mas, por exemplo, eleja um dos quadros, ou 4 quadros ali, casa de máquina, superior, térreo e subtérreo. Então, elejam que quadro você vai fazer, não comece montando um e pula para o outro. Tenta fechar um, começa no menor, para você ver um quadro fechado, para você anotar as suas dúvidas, tá bom? Ó, ainda tem gente que não falou,
mas eu preciso liberar vocês, né? Lídia, você precisava falar comigo? Lídia Kellen Rodrigues. Ela levantou a mãozinha aqui no chat, no coisinha. Não, professor. Ah, tá. Você tava com a mãozinha assim, bonitinha, simpática, levantada. Então tá bom, gente. Que bom, pelo menos ouvir sua voz. Ah, que coisa boa. Que sorriso bom. Gente, então falem tchau para mim. Pra gente ter uma ótima semana, uma excelente semana para vocês. Gosto muito de encontrar vocês na minha terça-feira à noite, tá bom? E vejo vocês já com panetone, já com, né, na véspera do Natal, a gente tem aula na véspera, o exagero, a sofrência, né? No dia 22 a gente ainda tem um encontro. E eu espero vocês, não me abandonem, né? Tem que vir, senão o Papai Noel não vai levar presente, tá? Tchau, Douglas. Obrigadão, um abraço, hein? Até. Noite. Tchau, Marcos. Obrigada, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, Adriele. Fica com Deus, menina. Boa noite, Júlia, Matheus, Thales, Felipe, Marcos, Lídia. Quem mais está com a gente? João, Marcelo, o Jader. Jader, menino de nome de arquiteto famoso. Boa noite, Emily. Obrigada. Boa noite, Rafaela. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tá bom? Vou colocar a aulinha lá. Demora, gente. A aula demora para baixar e demora para subir. Então, por isso que não é, não é imediato, assim. Arquiteto famoso, Jader Almeida. Gente, ele é o cara. Beijinho. Fiquem com Deus.